Hoje é aula de genética. Somos eu e o professor Flávio. Eu vou dar andamento e os professores vão entrando quando acharem necessário para ir somando, né? Aí os ensinamentos que todos têm aí para compartilhar. E eu pensei em iniciar lendo um conto para vocês. Esse conto se chama A Árvore de Sapatos e é de um escritor chamado Mia Couto. Eu vou ler primeiro e depois eu falo um pouquinho sobre ele. Muito longe daqui, no sul da África, não muito tempo atrás, vivia uma tribo que não usava sapatos. Para que sapatos? Se a areia era macia e a grama também. Mas às vezes as pessoas tinham que ir à cidade para resolver um assunto. Um negócio de cartório, hospital, ou receber dinheiro, ou até mesmo ir a uma festa. Aí eles precisavam de sapatos. E era um tal de pedir emprestado que nunca dava certo. Foi aí que o velho, mais velho da vila, que como tantas vezes acontece, era também o mais sábio, resolveu o problema. Ele abriu uma tenda de aluguel de sapatos, bem na entrada da vila. Instalou-se à sombra de uma grande árvore e em seus galhos pendurou todo tipo de sapatos, sandálias, chinelos, alpargatas, botas, botinas, sapato de salto alto, fechado atrás, aberto atrás, sapato de casamento, para enterro, de todas as cores, tipos e tamanhos. As pessoas alugavam o sapato que queriam, iam para a cidade resolver seus assuntos e na volta devolviam. Claro, tinham que pagar aluguel. Você sabe qual era o aluguel? No fim da tarde, depois que todo mundo já tinha terminado o serviço, tomado banho no rio, jantado, todo o povo da vila se reunia para ouvir a pessoa que tinha alugado o sapato contar, com todos os detalhes, por onde aquele sapato tinha andado. E você? Saberia contar a história por onde os seus sapatos andaram nas jornadas da vida? Como seria? Eu trouxe esse conto do Mia Couto, porque eu sou fã do Mia Couto. Ele é biólogo e escritor, ele é de Moçambique. E esse conto faz a gente pensar um pouquinho por onde os nossos sapatos vão andar, né? Daqui para frente. Será que depois dos seus sapatos terem andado bastante, vocês vão voltar aqui para falar para a gente por onde esses sapatos andaram? Eu fiquei pensando no cursinho como um sapato que está sendo emprestado para vocês. Vamos pensar um pouquinho, né? Se depois vocês vão querer vir aqui falar para a gente por onde os seus sapatos andaram. E a mais curto tempo, né? Por onde os nossos sapatos estão andando durante essa pandemia? Será que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso? Será que a gente está andando demais, não deveria ficar um pouquinho mais resguardado desses perigos dessa grande pandemia? Logo, logo a gente vai fazer uma aula falando um pouquinho sobre vírus e vamos abordar esse assunto. E eu espero que os sapatos de vocês estejam todos aqui para aprender um pouquinho mais, tá bom? Obrigada aí pela atenção de todos. Se algum professor quiser se manifestar de alguma forma, fique à vontade. Ou aluno também. Bom, então vamos lá, gente.
Eu voltei um pouquinho com esse slide da última aula de genética para a gente relembrar um pouquinho, né? Que Mendel fez as pesquisas com a ervilha porque era de fácil manipulação para o experimento. A gente falou um pouquinho da primeira lei. Na primeira lei, ele trabalha com uma das características, né? A gente pode observar na ervilha várias características com as quais Mendel trabalhou, porque elas tinham variáveis. Por exemplo, a cor podia ser verde ou amarela, a forma da vagem lisa ou rugosa, a forma da semente lisa ou rugosa, a posição da flor, a altura do pé, tinham variáveis de cada uma das características. E daí ele fez os cruzamentos, nós vimos isso na aula passada, e chegou à primeira lei. É a continuação do cruzamento, né, entre os indivíduos. E agora nós vamos para a segunda lei. Na segunda lei, que é também chamada de dihibridismo, Mendel observou várias características ao mesmo tempo. E ele observou que os genes que determinavam essas características não dependiam do outro gene. Então, olha, refere-se à segregação independente dos fatores, que hoje nós sabemos que se chamam genes, né? A separação de 2 ou mais pares de genes alelos localizados em diferentes partes de cromossomos homólogos para a formação dos gametas. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou sobre a formação dos gametas, que os genes vão se separando, os genes homólogos na formação do gameta? Então, se a mãe tem, ou a fêmea, tem 2 genes, esses genes, na hora que formam 2 genes para a mesma característica, mas genes diferentes, que dão variáveis diferentes, quando formam gameta, cada um vai para um gameta, porque o gameta só vai ter um gene do par, da duplinha. Depois a gente retoma uma divisão celular para explicar para vocês. Mas a Adriana também vai falar sobre mitose e meiose. E daí a gente dá uma olhadinha nisso de novo. Olha lá. Na segunda lei, ele vai trabalhar com várias características juntas. Então, por exemplo, a vagem, nós vamos ver se ela é verde ou amarela. O gene Vzão, na geração P aí, indica semente verde, aliás, amarela, né? E o Vzinho verde. O gene Rzão indica semente lisa e o Rzinho rugosa. E agora vai complicar, né, gente? Como que eu vou fazer o cruzamento entre esses indivíduos? A gente pode fazer através dessa tabela, que eu acho até um pouquinho mais complicado. Então, olha, se eu, na geração P, cruzei homozigoto dominante com homozigoto recessivo, a geração F1 vai ser 100% de heterozigoto para as 2 características, certo? Daí, eu vou ter 2 heterozigotos se cruzando e aí nós vamos lá para a tabela. No primeiro quadrado, na horizontal, tá Vzão, Rzão. Por quê? Porque pegou o gene Vzão e o gene Rzão do primeiro indivíduo lá
que está sendo cruzado. Depois o Vzão com Rzinho, porque eu não tenho possibilidade de todos os genes se dividirem, se permutarem aí. Então, olha lá. O Vzão com Rzão, depois o Vzão com Rzinho. Seguindo a linha, né? A horizontal. Daí, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. E na vertical é o segundo indivíduo. E daí eu vou fazendo a união. O primeiro quadrado na horizontal com o primeiro na vertical vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Eu vou juntando. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu fiz isso daqui, ó. Que é a resolução do problema, e daí vocês vão entender por que deu aquela sequência no quadro. Eu acho mais fácil fazer assim, mas quem acha mais fácil fazer pelo quadro, vai unindo então, ó. No primeiro quadradinho aí, Vzão, Vzão de filhos, né? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. No segundo, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, e assim por diante. O que está no quadro são os prováveis, ou, aliás, os possíveis genótipos, né? Conjunto de genes. Mas quais serão os fenótipos, as características apresentadas? A proporção fenotípica desses indivíduos, quando o cruzamento de dois heterozigotos, vai ser 9 para 3 para 3 para 1. O que isso quer dizer? Aquele genótipo que vocês viram que apareceu no quadro anterior é o mesmo que está aqui. Só que aqui a gente tem também o fenótipo. Isso quer dizer que 9 ervilhas vão nascer amarelas lisas. Vocês estão vendo o desenho? Se vocês contarem aí as ervilhas amarelas lisas, vão ter 9. Como eu sei que é amarela lisa? Olha lá. Vzão, Vzão é amarelo, não é? Rzão, Rzão é liso. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho também. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão também. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho também. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho também. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzão também. E os outros 3 também, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Bom, enfim. Todos esses indivíduos, apesar do genótipo ter alguma diferença, o fenótipo é o mesmo. Depois eu vou ter 3 amarelas rugosas, que eles representaram com esse desenho mais, que não está exatamente redondo. 3 verde lisas e uma verde rugosa. É isso que quer dizer aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, ainda não. Tranquilo. Bom, então, eu peguei um problema para a gente dar uma olhadinha de exemplo. Até tem uma palavra aqui errada que eu vi depois e esqueci de arrumar, mas vamos ler. É um problema lá da FATEC. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas pelo seu alelo recessivo. A gente vai falar mais para frente, mais um pouquinho sobre dominante e recessivo, se vocês não lembrarem. Mas o que quer dizer isso? Que na característica cor da planta, aliás, cor da flor, eu tenho gene para vermelho e gene para branco. Quando unir esses 2 genes, o heterozigoto, a cor que ele apresentar é a cor dominante. E o problema já está falando
que as flores vermelhas são dominantes sobre as flores brancas. Isso já é um dado do problema. Eu não vou ter que pensar sobre quem é dominante e quem é recessivo nesse problema, tá? Ele já me traz essa informação. Folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas pelo seu alelo recessivo. Esses dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres, resultaram 320 descendentes. Desses, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas, aí tá, eles erraram, não é flores curtas, tá? São folhas curtas. Seja, e aí tem as alternativas. Por que aí na pergunta do problema está escrito assim, espera-se? Esse cálculo que nós vamos fazer é a probabilidade dessas plantas, a chance dessas plantas apresentarem essas características. Não quer dizer que toda vez que a gente tiver o cruzamento, vai acontecer numericamente exatamente isso. A gente tem a chance de que aconteça. Mas depois a gente vai falar sobre probabilidade na próxima aula, e daí a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que eu espero do cruzamento entre dois heterozigotos? Se eu montar aquele quadro que vocês viram, a gente vai ter as seguintes proporções que estão aí abaixo. 1,16 avos de plantas vermelhas com as folhas longas. 2,16 vermelhas com longas. O que quer dizer isso? Eu acho mais fácil explicar. E aí eu mesma fiz o desenho, porque eu não achei nenhum outro que tinha essa explicação para vocês assim, olha. O que o problema falou? Que cruzou dois heterozigotos. Quem são os meus heterozigotos? Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, com Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. O que quer dizer isso? É um indivíduo com flor vermelha e a folha longa, porque Bzão condiciona a cor vermelha e o Bzinho cor branca. No heterozigoto, o vermelho não é dominante. Então, o indivíduo Bzão, Bzinho é vermelho, o Czão, Czinho tem a folha longa. Com outro indivíduo exatamente igual. Como que a gente faz esse cruzamento? Ou por aquele quadro que vocês viram, ou faz assim, como está aí. Eu cruzei primeiro, olha, o que está em verde lá no primeiro cruzamento, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. E teve o seguinte resultado. 1/4 Bzão, Bzão, 2/4 ou meio Bzão, Bzinho e 1/4 Bzinho, Bzinho. Depois eu fiz o cruzamento com genes da folha, que é o que está em rosa. Czão, Czinho com Czão, Czinho. 1/4 Czão, Czão, 2/4 ou meio Czão, Czinho e 1/4 Czinho, Czinho. Só que eu estou vendo as duas características juntas. Então, eu vou ter que pegar tudo que é verde e distribuir com tudo que é rosa. Quer dizer, todos os genes possíveis para a cor da flor, com todos os genes possíveis para o tamanho da folha. E isso está ali na parte de baixo. Eu peguei 1/4 de Bzão, Bzão e multipliquei por 1/4 de Czão, Czão, depois por meio de Czão, Czinho e depois por 1/4 de Czinho, Czinho. E daí eu multiplico ali as frações
e copio os genes. Olha lá, 1/4 de besão vezes 1/4 de cesão vai dar 1/16 besão, cesão. Não é difícil isso, gente, mas é trabalhoso. E eu acho melhor para a gente entender do que o quadro. Então, distribuir lá todos os genes possíveis de aparecerem no nascimento de indivíduos desse cruzamento. No resultado, a gente vai ter em preto o genótipo, que são os genes possíveis de aparecer. E em azul, nós temos o fenótipo, que é a característica que esses indivíduos vão apresentar, dependendo desse gene que eles têm. No fenótipo, se a gente observar, vai repetir fenótipos iguais. Por exemplo, o primeiro indivíduo tem a flor vermelha longa e a folha longa. O segundo também. O quarto também. O quinto também. Se eu somar esses indivíduos, de 16, olha lá, na frente do fenótipo eu coloquei a fração, então 1/4 é a mesma coisa, aliás, no primeiro é 1/16 mesmo, 1/16avos, o de baixo tá 1/8, que é a mesma coisa de 2/16avos. Eu trouxe a mesma base aqui para essa fração para a gente poder somar. Lembra quando a gente vai somar fração, precisa a base ser a mesma? Então, olha lá. 1/8 não é a mesma coisa que 2/16? E 1/4 não é a mesma coisa que 4/16? Então, eu coloquei a mesma base para essas frações e somei, ó. 1 mais 2. Todos os que têm a flor vermelha e folha longa, se eu somar, dá 9. Que é o primeiro indivíduo, 1/16, mais o segundo indivíduo, 2/16, mais o quarto, 2/16 de novo, mais o quinto, que é 4/16, 9. Agora eu vou ver o outro fenótipo, que é vermelha mais curta. O terceiro indivíduo é vermelha curta. E o sexto também. Deu 3. De 16, 3. Agora eu vou ver a característica branca longa. O sétimo e o oitavo. 1/16 com 2/16, 3/16, né? Então, 3 de 16 indivíduos, 3 são assim. E a última variável aí, o último fenótipo possível, branca curta, que de 16 indivíduos, só um apresenta esse fenótipo. Tudo bem até aí? Vocês conseguiram entender? É um pouquinho trabalhoso, mas é isso. Então,
No quadro, a resposta sai direto essa. Fazendo por essa forma também sai, né? Os dois jeitos estão certos. Só que no problema eles falavam assim, quantos desses indivíduos espera-se que tenham flores vermelhas e folhas curtas? Se eu observei que 320 indivíduos. Então, eu tenho que ver quanto que é. Olha, ele pede flores vermelhas e folhas curtas. Vermelha e curta, eu tenho 3/16, né? Se eu pegar o 320 e fazer uma regra de 3, o resultado vai ser 60 indivíduos. Então, nós vamos para a alternativa B. É um pouquinho complicado, né, gente? Isso daí. Vocês conseguiram entender ou foi muito confuso? Eu acho muito difícil explicar essa segunda lei sem estar na lousa e fazendo, né, passo a passo. E eu tentei facilitar com esse rascunhinho aqui. Me falem se está tudo bem e se algum professor quiser dar alguma contribuição também, pode dar. Realmente, sem a lousa fica meio complicado, né? Porque na lousa a gente consegue mostrar, fazer as transferências, fazer todo o trâmite de uma característica junto com a outra, então fica muito mais fácil. Mas assim, se você ficou com dúvida nessa transferência via quarto ou avos, tenta pelo quadro, tenta pela tabela, que é aquilo que a gente chama de jogo da velha. Vai fazendo o jogo da velha, tá? Até você fazer um comparativo das duas. Você pega o quadro e a descrição mesmo dos avos, né? Então fica mais fácil. Aí você determina o que você entende mais fácil. Que o jogo da velha é esse, né? Tá com outro gene, mas também são dois heterozigotos, então dá na mesma. Realmente, sem o quadro é muito difícil, né? É difícil. Você pode passar para a imagem anterior? Essa? Para aquela imagem que aparece o quadro, com os genótipos. A outra. Uma anterior. Como que eu faço, por exemplo, quando eu vou resolver esse tipo de problema? Quando eu vou fazer o cruzamento entre os heterozigotos, eu só vejo os prováveis gametas que serão formados de um, porque o outro é igual. Então, por exemplo, eu pego o Vzão e uno ele com Rzão. Aí já dá um gameta. Eu pego outro Vzão e o mesmo Vzão e uno ele com Rzinho. Aí dá outro gameta. Aí depois eu faço com Vzinho. Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Aí vai dar os 4 gametas. Como o outro indivíduo tem o mesmo genótipo, eu copio a parte de cima também. Porque eu não sei se eles entenderam, esse processo aqui que está gerando 4 gametas aqui no indivíduo é o processo de meiose, né? Então está ocorrendo a meiose aqui e está separando esses cromossomos aqui homólogos. Mas na outra aula eu falei bastante sobre isso para ver se eles entendiam que, na verdade, esse esquema é a produção de gametas, né? Não sei se eles lembraram, mas é isso mesmo, Flávio, pode. Não, é isso. É bem complicado fazer. Quando vou fazer em aula mesmo, eu uso a tabela. Porque no meu raciocínio, assim, eu acho melhor, mais fácil. Mas é bem...
quando cai uma questão dessa, para o aluno fazer a tabela todinha, é meio trabalhoso, né? É trabalhoso. É porque a tabela acaba sendo visual, né? Então o visual fica muito mais fácil, né? Do que, pelo menos para mim, né? Do que fazer a parte dos avos, né? Eu sempre achei mais fácil visual, a tabela. Então eu consigo intercalar o que tem que ser intercalado, entendeu? Isso. Em relação aos números, eu acho também mais fácil a tabela. Mas como tem gente... para visualizar a quantidade, né? Não sei, de repente, depois fazer as contas. Eu pensei em pôr os dois para quem tem mais facilidade com um faz com um e quem tem mais facilidade com outro faz com outro. Não sei se eles entenderam, mas eu acho também que só com uma devolutiva dele e de repente a gente trazer depois outro problema, ou eles tentarem fazer em casa e depois trazerem dúvidas e a gente pensar em alguma forma de conseguir ir escrevendo, né? Mostrar. E agora tem a ferramenta do Descomplica também, né? Eles podem estar utilizando para facilitar, assim, enquanto não tem uma aula presencial, né? Aí, como eu disse, né? Ele tenta dos dois jeitos. Ele vê o que se adequa melhor. De repente, ele se deslancha muito melhor com a tabela. Então, ele acaba experimentando e vê o que ele gosta mais. Na verdade, é isso. Eu acho que, assim, essa parte de genética, o pessoal, ele se atenta muito, os alunos em geral, em resolver as questões e pecam nos conceitos básicos, que é o que é mais cobrado, por exemplo, numa primeira fase da Unesp, uma primeira fase da FUVEST. Eles não vão te dar um cálculo desse para você fazer. Eles vão perguntar se você conhece, sabe pelo menos os conceitos básicos. Pode ser que numa segunda fase, uma questão dessa acabe caindo, né? Mas se a pessoa tem consolidado na mente dela os conceitos básicos, eu acho que fica muito mais fácil de entender quando vai avançando. Na verdade, se ele entender, é o que você falou, se eles entenderem que isso são gametas e das possíveis formações aí de indivíduos com esses gametas se fecundando, na verdade é isso que a gente quer que ele aprenda, né? Não simplesmente fazer a conta. E o que a gente vê normalmente é o que você falou. As pessoas sabem fazer a conta, mas não imaginam o que isso representa. O que quer dizer vezão vezinho, que é um gene representado por uma letra, que na verdade está em um gameta, que vai se unir com outro gameta na fecundação e proporcionar essa associação diferente entre gametas, trazendo as características diferentes isso vai servir para a gente aprender tudo, né? Aprender evolução, aprender a importância da reprodução sexuada. E eu acho que é esse link que às vezes não se faz na preocupação de ensinar como resolver o problema, e por isso que os alunos trazem tanto problema para entender genética. E eles terem também em mente, né? Pode falar, Adriano. Não, só ia falar que fica mecânico, não fica biológico, né? Porque fazer conta é mecânico. Então, essa parte da essência da biologia, o que representa, e muitas vezes é o que vocês falaram, eles sabem fazer a conta, mas não sabem fazer a conta do quê? E eles têm que ter em mente também, eu acho que o conceito, o contexto histórico de Mendel, né? Mendel fez todos os experimentos dele, tudo que ele inferiu à base da observação. Ele não tinha um conceito de o que é um gene, o que é um cromossomo, que a célula tem um núcleo, que no núcleo tem um DNA. Nada disso, né? Então, todos os experimentos que o Mendel fez, ele fez na base da observação e inferiu alguma coisa a partir daquele experimento. Mas ele não tinha um conhecimento sólido, assim, de genética. Ainda, essa área estava em avanço ainda. Ele só ia lá e via, né? Via a cor, via a forma. Né? Entra tudo numa base histórica, né? No mesmo momento, Darwin estava falando
da seleção natural, enfim. Isso Acho muito interessante essa parte de Mendel aí. Eu também gosto. Isso então, gente. Então vamos lá. Então, esses genes alelos, eles têm várias relações de interação aí. A gente falou muito sobre dominância. A gente pode ter dominância completa, dominância incompleta e codominância. O que quer dizer isso? Dominância completa é o que a gente vê lá, por exemplo, na cor da semente. Então, eu tenho o gene para a cor, que é o gene para uma determinada característica, e ele tem variáveis dessa característica. Então, cor verde ou cor amarela, no caso da semente da ervilha. Dominância completa é quando só tem esses fenótipos, esses dois fenótipos são possíveis. Então, o homozigoto dominante, que tem os dois genes dominantes, no caso da semente da ervilha, é a cor amarela, ele vai ter cor amarela. O que tem os dois genes recessivos, o homozigoto recessivo, vai ser verde. O heterozigoto, que tem um gene para verde e um gene para amarelo, também vai ser amarelo, porque o amarelo é o dominante. Que é isso daqui. Olha aí, a geração P é uma semente amarela pura, quer dizer, ela é homozigota, os dois genes é para amarelo. Uma semente verde pura também é homozigota, os dois genes é para verde. Quando elas se cruzam, a F1 é heterozigota. Ela tem um gene para amarelo e um gene para verde. E que cor que ela nasceu? Amarela. E é isso que o Flávio fala que o Mendel fez. Ele olhou lá e viu todas as sementes nascer. Ele olhou no experimento dele a cor da semente. Todas as sementes nasceram amarelas. Isso é um caso de dominância completa. Depois vem a ausência de dominância ou dominância incompleta. O que acontece nesse caso? Aí um exemplo de uma flor, a maravilha, né? Vulgarmente conhecida como maravilha, que é a mirabilis. A gente pode ter flores vermelhas, flores brancas. Então, tem um gene que condiciona a flor vermelha, um alelo, né? Um alelo que condiciona a flor branca, e o heterozigoto é uma mistura dos dois. Tem a flor rosa. Se fosse dominância completa, e, por exemplo, a vermelha fosse a dominante, o heterozigoto ia ser vermelho. Não, a gente observa uma terceira característica. E depois, codominância, que nesse caso, o heterozigoto apresenta as duas características. Isso é muito comum na pelagem de gado, né? Um gado é de uma cor, o outro é de outra, e o heterozigoto é malhado, tem as duas cores. E aqui o exemplo que eu coloquei é do sistema MN de grupos sanguíneos. Eu posso ter uma pessoa que tem gene para o antígeno M, ou uma proteína que é encontrada aí no sangue,
Uma pessoa que tem a gene para ter a proteína N e o heterozigoto vai ter as duas, formando aí o sangue da pessoa. O sangue, ele pode ser classificado com vários sistemas. O MN, o ABO, o RH, a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente. A gente também pode ter a pleiotropia, que é quando um gene condiciona ou influencia mais de uma característica. Um exemplo é essa síndrome de Marfan. Esse par de genes, eles condicionam várias alterações. Dificuldade de visão, o tórax afundado, as ancas largas e saídas, né? Como se diz, como se fosse jogada para frente. Dedos, braços e pernas mais longos. Por isso que se chama síndrome, que é um conjunto de alterações. A gente também pode ter genes que sejam letais para o indivíduo. Nós chamamos de alelos letais. Alelos que causam a morte de seus portadores. Se um deles for suficiente para causar a morte, a gente chama de letal dominante. Se forem necessários dois, aí fala letal recessivo. Aqui é um exemplo de um experimento que foi feito com esses ratos. E o gene que dá coloração aos ratos pode ser um gene letal. Então, olha lá. Essa proporção do cruzamento não seguia lá as proporções que Mendel falava quando observava os seus cruzamentos, porque, na verdade, esses indivíduos morriam ainda quando estavam se desenvolvendo lá no útero da mãe. Então, quando nascia, não seguia a mesma proporção que Mendel descreveu. Então, os que eram homozigotos para o genótipo amarelo, então é uma condição recessiva, né? Porque tinha que ser homozigoto, morriam ainda no útero da mãe. Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? E essa parte de alelos letais a gente consegue observar bastante em pacientes que têm síndromes cromossômicas, né? Então, mais para frente a gente vai estudar e vai ver que tem algumas síndromes cromossômicas que nós classificamos elas que elas são compatíveis com a vida. Então, síndrome de Patau, Edwards e síndrome de Down são síndromes que nós chamamos de síndromes compatíveis com a vida, né? O indivíduo ainda chega a nascer, embora muitos desses indivíduos não passem dos 5 anos de idade. Mas isso é muito comum quando você tem um excesso de material genético em cromossomos menores. Então, por exemplo, o cromossomo 21, que causa a síndrome de Down,
ele é um cromossomo pequenininho. Então, ele tem poucos genes ali, em trissomia. Agora, quando a gente começa a olhar para os cromossomos maiores, por exemplo, cromossomo 1, que é um cromossomo bem grande, e vai ter uma dose tripla dos 3 genes de 3 genes do cromossomo todo, né? Uma triplicata dos 3, isso daí é uma coisa que a gente chama que é incompatível com a vida. Então, geralmente, intraútero acaba causando aqueles abortos espontâneos, né? Então, a mulher tem um filho, aborta, e se ela investiga, ela vê que tem uma aneuploidia ali, né? Tem uma trissomia e tal. Até porque proporcionalmente o tamanho vai influenciar no desenvolvimento do ser, né? Sim. No caso, vai dificultar, né? É. Isso, então. Então, daí, eu acho que mais uma aula é o suficiente, e daí na próxima aula a gente aborda. Porque como tem problemas ligados ao gene bastante importantes para a saúde pública, eu acho melhor a gente deixar tudo e falar na próxima aula os principais, né? Que a gente tem aí alguns problemas, como do teste do pezinho, do PKU lá, então é bom o pessoal conhecer, né? Então, que eu coloquei aqui para falar um pouquinho sobre os casamentos consanguíneos. Então, esses alelos deletérios são aqueles genes que podem causar doença ou que diminui a taxa de sobrevivência ou de reprodução do indivíduo. Esses alelos muitos deles surgem por mutações dos alelos normais e comportam-se como recessivos. Na outra aula também a gente vai falar um pouquinho sobre essas mutações para depois a gente poder entrar em evolução. Porque o pessoal fala muito de mutação e o Flávio até falou quando estava falando sobre DNA e RNA um pouquinho, né? Tentou entrar um pouquinho nisso, mas não entende muito bem. Parece que mutação é uma coisa assim, tipo X-Men, né? Não acontece, que é uma coisa super diferente, que vai formar um indivíduo muito, muito X-Men, né? Que não é uma coisa natural. Parece que sempre é do mal, né? A mutação, né? Quando fala em mutação, você só pensa mal. Tartaruga Ninja, né? Essas coisas meio fantasiosas, e não, é uma coisa que acontece constantemente, é muito comum e normal, e a gente tem que entender como isso acontece. Pode ser não ser também normal, pode ser causada por efeitos aí radioativos, por exemplo, né, como aconteceu muito lá na explosão das bombas, e pode acontecer quando a pessoa tem contato com graus muito altos de radiação, por exemplo, mas normalmente acontece no nosso organismo e a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, como que é. Por que eu coloquei esse alelos deletérios? Porque é muito comum as pessoas falarem sobre o casamento consanguíneo. Ai, não pode casar parente porque vai nascer uma criança com problema. Na verdade, não é assim. A chance de nascer, se a família tiver um problema e ele for condicionado por um gene recessivo, então precisa de um homozigoto para determinar esse problema de saúde, a chance disso acontecer num casamento consanguíneo é maior. Mas isso não quer dizer que com certeza sempre vai acontecer. A gente fala que a chance de acontecer é maior. Hoje em dia tem testes, né, aconselhamento genético para checar alguma dessas possibilidades.
e as pessoas poderem ficar mais tranquila quanto a algum problema de saúde que possa aparecer na família, que não aparece no heterozigoto, mas se tiver um casamento consanguíneo e juntar os dois genes para esse problema, o indivíduo nasceu homozigoto, ele pode ter. Pode falar, Flávio. Hoje em dia a gente vive numa era que acho que a minha avó, por exemplo, nunca esperou viver, né? Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de casamento consanguíneo, no Nordeste é muito comum, em cidades muito pequenas, o pai, por exemplo, seu pai, ele acabou tendo filhos em 3 lugares diferentes da cidade. A cidade é muito pequena. Acaba dando de irmãos se encontrarem, não saberem que são irmãos, e acabarem tendo um filho. E como eles são parentes e pode ter que cada um tenha um gene ali recessivo e juntarem os dois dá uma doença recessiva, né? De nascer. Então tem cidades no Nordeste que a frequência de heterozigoto é muito alta. Então, por exemplo, a cidade é conhecida como cidade dos anões. Que tem uma acondroplasia lá de forma recessiva, que é muito comum, porque tem muito heterozigoto na população. Mas hoje em dia, como a Márcia falou, existem testes genéticos, né, que avaliam. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é casada com o primo dela. Aí eu falei para ela, né, você sabe que ela é bióloga também, falei, você sabe quando você for querer ter um filho, você tem que passar por uma consulta para eles fazerem o que eles chamam de screening, né? Eles vão avaliar todos os genes dela, todos os genes dele, e fazer um cruzamento entre os dois para ver qual que é a probabilidade deles terem um filho com alguma doença genética. Mas hoje em dia, por exemplo, existe um diagnóstico pré-implantacional. Então a pessoa faz uma fertilização in vitro e fala, olha, eu tenho uma mutação nesse gene aqui, e eu quero que implante em mim um bebê que não tem essa mutação. Então, o pessoal do laboratório faz toda uma manipulação, investiga qual embrião que tem a mutação e implanta o embrião que não tem a mutação. Isso. Né? Então, hoje é assim, a era da biologia molecular, da genética está super em alta e é muito comum a gente ver casais fazendo isso, lógico, né? Demanda um valor. Eu ia falar isso. Demanda muita grana. Só quem pode, né? Demanda muita grana, mas eu faz. conheço gente. Eu conheço gente que fez. Lá na USP a gente trabalha com uma forma de diabetes. E a mulher ela tinha esse diabetes genético, que é um diabetes bem leve, só que ela não queria ter um filho com diabetes. Então ela falou, olha, eu quero fazer uma fertilização in vitro e escolher um embrião que não tenha mutação, que eu não quero que meu filho nasça com essa mutação. E ok, né? Conseguiu. E tem outras coisas bem legais. Por exemplo, a gente estava fazendo um estudo, a gente estuda diabetes também, que é uma coisa que a gente pode falar até em evolução. E a gente investiga pacientes do Brasil inteiro. Chegou um paciente de Joinville. Aí ele fez um exame genético e viu uma alteração num exon lá do gene, que nunca foi descrita na literatura. Beleza, que legal, tal. Um paciente, uma alteração nova. Aí depois veio outro paciente de Joinville, a gente investigou de novo e ele tem a mesma mutação, que nunca foi descrita na literatura. É o segundo. Depois a gente encontrou mais uns 5 com a mesma alteração e todos são de Joinville. Então a gente acha que ali está ocorrendo um efeito chamado de efeito fundador. Então, em algum momento da história, uma pessoa que tinha uma alteração genética, ele foi tendo um monte de filhos ali em Joinville. E hoje a variante, essa alteração genética é muito comum na população de Joinville. Né? Começou lá, né? Começou lá, é bem interessante essa parte. Bem legal mesmo. Então, e
E isso também leva as pessoas pensarem nessa escolha genética na fecundação in vitro, de escolher outras coisas. Essa aqui é a parte que nem sempre é tão boa assim, né? E de começar a ter preconceito com determinadas características. Não características que sejam consideradas características que tragam um problema de saúde ou a morte da pessoa, mas características mesmo de ser loiro, de ter o cabelo castanho, ou enfim. Quando começou toda esse estudo do genoma humano, ou quando começou não, quando se concretizou, que eu já dava aula, eu fiz um curso sobre isso, e uma das formadoras estava falando, ela não falou os nomes, né, porque não era uma fofoca, era uma conversa sobre genética, que nos Estados Unidos uma figura pública com bastante dinheiro quis fazer uma fertilização in vitro e era uma atriz muito bonita e escolheu um gene, um zigoto, né, um embrião, que tinha, então, os genes dela e de uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel por alguma coisa, então, uma pessoa considerada muito inteligente. E que depois a criança nasceu com alguns problemas de saúde. Então, não sei se na época também, que isso faz bastante tempo, né, lá 2000, já 20 anos, não sei se na época também eles não conseguiam olhar as características do embrião para implantar determinado embrião, mas qual era o objetivo? Ter uma criança linda e inteligente, e nem sempre essas coisas são tão simples assim, né? Então, o avanço das pesquisas, eles podem ser usados para a gente evitar que as pessoas tenham problemas de saúde, mas eles também podem ser usados para confirmar conceitos extremamente preconceituosos. Isso Sim. É uma discussão ética que é bastante importante, que a gente também precisa levantar, né, de vez em quando, para observar. Eu já ouvi essa história, acho que num livro da Maiana Zatz. E ela falava assim que a mulher falava que o mundo já estava muito cheio de gente burra. Pois é. O que é ser né? burro, né? Né? E realmente, como você falou, hoje em dia ainda isso não é permitido no Brasil, não sei em outros países, mas tem gente que quer fazer seleção de embrião, um embrião que tem o olho azul. O embrião que tenha uma altura X, que tenha predisposição para ser um atleta físico, né? Essas coisas meio... criar o super-homem, né? Criar o super-homem. Por outro lado, quem disse que as pessoas que têm algum problema de saúde também não são pessoas incríveis e que deram grandes contribuições à sociedade, né? Então, é tudo muito complicado. Às vezes, pela pessoa ter que lutar mais por ter acontecido aquele problema, ela foi uma pessoa incrível. Então, tudo é muito relativo, né? Um aluno fez um comentário aí. Ele tem perniose. A respeito, deve ser de origem, a dele deve ser de origem genética, né? Por isso que ele deve ter comentado aí. Eu não entendi o que você falou que ele tem. Perniose, aquela... geralmente dá no frio. É aquele inchaço. Né? Então você quer falar? Pode falar, Adriano. Que na verdade, assim, eu acho que a questão dele é assim, se ele, o que pode acontecer para um filho dele, por exemplo, nascer com esse problema também, né? Se ela é de origem recessiva, né, ele pode até se casar com alguém, ou ele ou ela, não vou colocar os dois, né? Ela pode até encontrar uma pessoa que tenha também que seja portador,
né? Então, no caso de 2 portadores, pode ocorrer, né? Pode Já ocorrer. no caso de a pessoa não ser portadora, ela tem aquilo e levar para e se casar com uma pessoa que não é portador, aí não O existe a homozigoto possibilidade de acontecer dominante. isso. Por quê? É dessa forma que eles fazem esse mapeamento se os filhos, né, se a prole pode ter ou não esse tipo de doença. Então, se isso vai ser prevalente dentro dessa população. Não sei se eu ajudei na resposta. Teria que ver também qual é o modelo de herança. Porque às vezes a gente acha que as doenças genéticas, a maioria são monogênicas. Né? Mas tem algumas alterações, por exemplo, hoje eles já conseguem fazer, por exemplo, um score poligênico para avaliar se a pessoa tem suscetibilidade para ter um diabetes do tipo 2. Tipo 1, que a gente sabe que tem uma origem genética, mas é uma origem poligênica. Então, vários genes precisam estar alterados para desencadear a doença, né? Não sei se é o caso dele. Dessa doença, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Então, algumas doenças são poligênicas, né? Então, você precisa ter vários genes para acabar causando a doença, né? É mais complicado quando se fala de aconselhamento genético em doenças poligênicas, né? Porque aí Flávio, as universidades, às vezes, elas recebem as pessoas que querem fazer esse aconselhamento, até no caso de ser, como você falou, esse pessoal lá de Joinville, uma alteração que não se conhecia, um caso novo. Tem um garoto na escola da prefeitura que eu dou aula, que ele tem uma síndrome, e que a gente não sabe qual é, e ele foi orientado, a mãe foi orientada aí na USP para fazer um aconselhamento genético para eles pesquisarem um pouquinho essa síndrome. Eu sei que a USP, principalmente na cidade universitária, né, o Centro de Genomas, lá no Instituto de Biociências, eles trabalham muito com a parte de aconselhamento genético ligado a várias doenças, mas lá é bem forte a parte de autismo. Eu já vi, né? Também. É bem forte. Eles fazem um diagnóstico lá, eles fazem um aconselhamento genético também, para ver o risco de repetição dessa doença na família. Eles têm um canal, né? Tem. A genética da USP. E eu já vi bastante USP. sobre autismo também. E assim, também o que pode acontecer nas doenças genéticas, que a gente pode abordar isso numa aula mais específica, quando a gente falar das doenças, é que, às vezes, a pessoa pode ter uma mutação que a gente chama de novo. O que é essa mutação? Os pais não têm alteração genética, mas lá no início da formação do embrião, o gene se mutou. Então, todas as células daquele indivíduo acabam tendo a mutação. A gente chama de mutação de novo. Os pais não têm a mutação, mas o filho tem a mutação e ele pode passar para a prole. A mutação aconteceu no embrião, né? No embrião. No início da embriogênese ocorre a mutação e o indivíduo é legal acaba falar sobre isso também. Tendo todas as células mutadas. Quando for falar de mutação, né? Falar sobre... explicar exatamente os tipos, é legal falar. Então, vamos lá? Então, exatamente aí, as mutações. Esses alelos sofrem mutações e produzem variações da mesma característica. Então, podemos ter uma grande variação de alelos. Um exemplo são os alelos múltiplos aí do sistema ABO, do grupo sanguíneo. Eu não sei se a gente entra nisso, que demora um pouquinho, né? Falar sobre o ABO, o RH, ou encerra aqui e entra nisso na aula que vem. O que você acha, Flávio? Vocês que sabem. Acho que tá faltando um pouquinho para terminar, né? Então tá. Vamos, porque... Tá.
Isso é interessante também, né? Você não precisar de uma tabela para saber quem doa para quem, é só entender o que acontece, né? Então, as pessoas que têm aglutinogênio, é uma proteína aí nas hemácias A, são consideradas pessoas do grupo A, grupo sanguíneo A. As pessoas que não têm o aglutinogênio A, tem o aglutinogênio B, são consideradas do grupo sanguíneo B. As pessoas que têm os dois, grupo AB. E as pessoas que não têm nenhum dos dois, grupo O. A pessoa que tem o aglutinogênio A vai ter uma outra substância, que é a aglutinina anti-B. A pessoa que tem o aglutinogênio B vai ter a aglutinina anti-A. A pessoa que tem os dois não tem, não é anti ninguém, né? Porque senão iria coagular o próprio sangue. E a pessoa do grupo O, que não tem nenhuma dessas duas proteínas, vai ter a glutinina contra as duas. Então, qual é a relação aí de doação e de doador e de receptor? O cara do tipo O, como não tem nenhuma dessas duas proteínas, ele não pode receber nenhuma delas, porque o organismo vai combater, né? Tem já uma substância que combate, que vai fazer com que coagule o sangue quando ele receber sangue tipo A ou tipo B. Então, ele não pode receber nem do A, nem do B, nem do AB, só dele mesmo, o tipo O. O tipo AB pode receber de todo mundo, porque ele tem as duas. Então, lá na primeira coluna tá os genes que essas pessoas podem ter, né, dependendo aí da presença ou não da proteína. Então, a pessoa do tipo A vai ter 2 genes para produzir essa proteína, ou vai ser um heterozigoto, tem um gene para produzir, a outra para não produzir. Do tipo B, a mesma coisa, 2 genes para produzir a proteína, ou ser um para produzir e outro não. Do tipo AB, quando tem um gene para produzir A e outro gene para produzir B. E do tipo O, quando os genes, tem 2 genes para não produzir nem proteína A nem proteína B. E daí a gente vai entendendo aí a relação de quem doa e quem recebe, né? O tipo A só recebe dele mesmo e do O. O B só recebe dele mesmo e do O. O AB de todo mundo. E o O só dele mesmo. Então, a gente não precisa decorar, é só entender o porquê disso, né? O nosso organismo também, quando ele recebe uma proteína estranha que não faz parte do nosso organismo, ele imagina que seja algo que vá fazer mal, como quando entra uma bactéria ou entra um vírus, ele produz substância para combater isso. E isso acontece também quando a pessoa faz transplante de órgão, né? Ela precisa tomar remédio para conseguir manter esse órgão, porque ele não é originário desse corpo, então vai ter várias reações do organismo para tentar expulsar isso daí.
E por isso que a pessoa precisa continuar tomando remédio para o resto da vida para bloquear essa produção de proteína que vai rejeitar, né? A gente fala de rejeição de órgão, que vai rejeitar este órgão. Alguém quer completar alguma coisa? Aí entra também dois conceitos, né? O conceito do doador universal e do receptor universal. Uhum. Então, como o O ele consegue doar para todos os outros tipos sanguíneos, ele é considerado doador universal. E como o AB ele recebe sangue de todos de todos os outros indivíduos, né, de outros tipos sanguíneos, ele é considerado receptor universal. Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz uma prova, porque você tem que sempre levar em consideração também o fator RH, que é um dos próximos tópicos aí da aula, Isso, quando você vai fazer esse processo de transfusão de sangue, né? Quando o médico vai solicitar, ele sempre faz essa correlação do fator ABO, do sistema ABO com o fator RH. Com o fator RH, isso. Só a respeito do que a Márcia comentou aí, a respeito da transfusão, desculpa, do transplante, né? Então, esses imunossupressores é para baixar a carga que o nosso sistema imunológico lançaria naquela região, tá? Então, dá uma suprimida. Segura aí que não é por aí. Então, o medicamento tem essa função de brecar o sistema imunológico para não rejeitar aquela parte que foi colocada no indivíduo aí. Então, e aí a gente vai para o fator RH, né? Eu acho legal falar, porque chama RH, né? Que os pesquisadores observaram pela primeira vez lá num gênero rhesus de macaco, por isso que RH, o fator, a presença dessa proteína. Quem tem a proteína, nós consideramos RH, só para dar uma resumida aí nesse texto todo, RH positivo. E quem não tem, é RH negativo. E isso é bastante importante, como o Flávio falou, para a gente ver quem pode doar e quem pode receber, e também na hora de uma pessoa que engravidou, uma mulher que engravidou, saber se o filho, dependendo do gene do marido, ou da pessoa, né, com que ela teve o filho, vai formar um embrião e depois, consequentemente, a criança positivo ou negativo, e se a mãe é positiva ou negativa. Que vai tratar de um problema que tem até um nome bem complicadinho, que é a eritroblastose, e que as pessoas, os alunos na aula perguntam bastante também. Mas o que é quando é A positivo, A negativo? Então, se é do sistema ABO, é o quadro anterior, né? Se tem a proteína AB, as duas, ou não tem nenhuma. E se é positivo ou negativo, é o fator RH, que é essa outra proteína. Quem tem é positivo, quem não tem é negativo. Ok? Eu fiz uma perguntinha no chat aí pro pessoal, se todos sabem o tipo sanguíneo, só para instigar o... Um sabe, os outros estão respondendo que não sabem. Às vezes. E isso daí é legal e também é arriscado, né? De conseguir encontrar uma falsa paternidade sabendo o fator, né? Por exemplo, se o pai é A, por exemplo, se o pai é AB, a mãe é AB e o filho nasce O, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, Tem uma coisa muito errada aí. Né? Então é legal também de fazer essas correlações, né? Quando você sabe o tipo sanguíneo da sua mãe, do seu pai, por exemplo. No meu caso, eu sou AB positivo. A minha mãe é A e meu pai é B. Então eu recebi um alelo para condicionar o aglutinogênio A da minha mãe e o B do meu pai. Eu fiquei como AB. Então, eles fazem muita pergunta sobre isso na aula em relação à cor dos olhos.
Então eles falam assim, mas nasceu olho azul. Mas ninguém tinha olho azul, nem a mãe não era. Eu falo, não, gente, isso é possível, né? Então tem que entender aí a relação de dominância e recessividade de cada característica. No caso do RH, o positivo é dominante, né? É porque os exercícios de genética também, eles fazem a pessoa entender que fator olhos azuis, né? A característica olhos azuis é uma característica monogênica. Quando não é, né? É uma característica poligênica. Então, precisam vários genes estarem alterados ali para a pessoa nascer com olho azul. Não é somente um. E a gente observa isso pela grande quantidade de cores diferentes que a gente observa nas pessoas, né? Uhum. E quando a gente vai fazer um exercício, ele fala assim, o pai tem um olho azul, a mãe tem um olho verde. Qual a probabilidade do filho ter um olho azul? Tipo assim, umas coisas que dá o aluno entender que é uma característica monogênica, quando não é. Quando não é. Não, quando eu estava procurando o exemplo para dar lá na dominância completa, é bem difícil a gente falar sobre isso, porque é muito mais complexo do que aparece nos exercícios, né? Quando eu vou dar exercício sobre cor do olho, eu falo para eles que foi sintetizado para didaticamente ficar mais fácil, mas que tem muitos alelos envolvidos, porque se a gente observar na cor do olho, cor da pele, a grande quantidade de variáveis da característica que tem, a gente pode imaginar o tanto de gene, eu não sei especificamente, eu nunca olhei, mas o tanto de gene que está envolvido nisso, né? Para modificar, ter tantas variáveis. Foi questionado aí qual a diferença do positivo e negativo, né? Então, o que vai ocorrer é assim, o positivo é a presença da característica e o negativo é a ausência dela. Então, essa é a diferença mais marcante que tem. Então, um vai aparecer e o outro não tem. Então, nas pessoas que são RHs positivas, ela tem uma proteína RH na superfície da hemácia, né? Sim. E as que não tem, não tem. Né? Então, é basicamente isso. Então, tem mais perguntas. E daí tá aqui, vou continuar, né? Tem mais perguntas? Pode fazer. O genótipo, então, aí Rzinho, vai condicionar a presença da proteína, então vai ser RH positivo. E o Rzinho, a ausência vai ser RH negativo. E aí a gente vem para eritroblastose fetal, que eles perguntam bastante também. Como é aquele negócio que a mãe é de um jeito, o filho nasce do outro jeito, e aí dá problema de saúde? Quando a mãe é negativa, ela não tem a proteína. Se ela tiver um filho com um homem que tem a proteína, e a criança tiver a proteína, quer dizer, a criança vai ser um heterozigoto? Quando a mãe entra em contato, né, com o sangue da criança, ela vai desenvolvendo anticorpos. No primeiro filho, normalmente não tem problema, não dá tempo dela desenvolver esses anticorpos e prejudicar o feto. Mas na segunda criança, sim. Ela engravida, ela já tem esses anticorpos e pode prejudicar o feto. Isso é controlado hoje em dia com o exame de pré-natal. O médico faz esse acompanhamento, já observa aí o grupo sanguíneo do pai e da mãe, e a mãe pode tomar uma vacina para não desenvolver esse anticorpo e não prejudicar o feto, né? Enquanto está se desenvolvendo. Mas, normalmente, no primeiro filho, não tem problema nenhum.
Então, aí está a importância de fazer o pré-natal, né? Das mulheres que estão grávidas fazerem o pré-natal para observar muitas coisas, inclusive o fator RH, para ver se não vai acontecer esse problema de eritroblastose. Meninos, querem complementar? Tá muito bom esse nosso papo. Estou gostando. Espero que os alunos estejam também. Isso da eritroblastose é bem legal, né? Então, foi como a Márcia falou. Para o primeiro filho não vai ter nenhum problema, porque a mãe fica sensibilizada, ela começa a produzir os anticorpos quando rompe, né, os vasos da placenta e o sangue acaba se misturando ali da mãe e do filho. Mas como o filho se desliga logo da mãe pouco tempo, não dá tempo de ocorrer esse ataque do sistema da mãe contra o filho, né? Mas no segundo filho, ela já está sensibilizada, ela já tem os anticorpos, e esses anticorpos eles passam via placenta e acabam destruindo as células do sangue do filho, né? Então, às vezes, a criança pode morrer, e às vezes, quando ela nasce com a pele amarelada, né? Porque o outro nome da eritroblastose fetal é doença hemolítica do bebê recém-nascido. Então, o sistema imune da mãe começa a atacar as hemácias do filho e acaba produzindo um composto, destruindo a hemoglobina, chamado de bilirrubina, que ele acumula na pele e dá um aspecto da pele do bebê tá amarelada, né? Aí o bebê tem que tomar banho de luz, que a luz acaba degradando a bilirrubina para ele ficar bem. E esse eritroblasto que vem aí também é porque conforme as células sanguíneas do bebê vão sendo destruídas, a medula óssea começa a lançar no sistema sanguíneo hemácias imaturas, né? Que são os eritroblastos. Aí por isso que eles colocaram como eritroblastose fetal. Mas aí eu já vi questões de eritroblastose, eles colocam heredogramas. Então o aluno vê o primeiro filho e fala, esse filho daqui vai ter eritroblastose. Mas a sensibilização ocorre no primeiro filho, mas a doença mesmo vai ocorrer no segundo. Então, as pessoas, tipo assim, do segundo filho em diante vai ter. Mas como a Márcia falou, hoje tem vacinas, né? Que elas acabam bloqueando os anticorpos que a mãe produz, né? E acaba não tendo nenhum problema para os filhos. Então, pessoas, era isso por hoje. Deixa eu ver aqui.